No ano passado, o Partido dos Trabalhadores se colocava como arauto da democracia contra Bolsonaro. No entanto, algumas medidas de seus governos e a insistência em apoiar governos autoritários, desde que estejam no campo da esquerda, nos mostram que a relação do PT com a democracia não era tão estreita assim. Além disso, o legado desastroso na economia nos faz questionar se o partido é realmente capaz de ser aquilo que ele insiste que é. Eu sou Magno Cal e substituo mais uma vez o titular dessa posição, Mano Ferreira. Esse é o Livros de Notícia da quinta-feira, 21 de novembro. De segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, nós trazemos para você os principais destaques da semana no Brasil e no mundo para quem defende a liberdade por inteiro. O Partido dos Trabalhadores, e junto com ele toda a esquerda hoje no Brasil, coloca-se à mercê de uma só figura, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o escândalo do Mensalão, que expôs desvios no alto escalão do seu governo e do seu partido, Lula passou a se posicionar em um pedestal messiânico, um tanto intocado, abrindo portas para um discurso binário e polarizador, o velho nós contra eles. Se você está contra o PT, você está contra os mais pobres. Se você está contra o PT, você está contra os trabalhadores. Era como se só o PT pudesse defender o povo no Brasil. Essa divisão, alimentada pelo desespero do partido no poder, acabou cobrando seu preço. Lastreada em ódio e ressentimento, a sociedade brasileira se dividiu. A militância cega de um lado, que reelegeu Dilma Rousseff na campanha mais virulenta de todos os tempos, financiada com dinheiro proveniente de corrupção, gerou o seu espelho. O ressentimento que plantaram contra seus adversários, como por exemplo a classe média, gerou frutos de um modo um tanto bizarro. O seu espelho, só que do lado contrário do espectro. Todos hoje permanecem, claro, prontos para atacar, sempre em proteção do seu político favorito. Lula nunca teve interesse em criar alternativas no seu campo político, compartilhar sua influência com aliados ou assegurar uma conversa democrática no país de longo prazo. Para ele, o mais lógico era o mais simples: eleger o PT para sempre e tornar-se uma figura um tanto messiânica. Não era bom para o Brasil, claro, mas era bom para ele mesmo e para o seu ego. Lula criou laços e apoiou ostensivamente ditaduras ao redor do mundo. Institucionalizou a prática da corrupção na máquina pública e ajudou a normalizar os malfeitos na administração estatal. Os seus aliados poderiam ter cometido crimes. A estrutura do seu partido poderia estar sendo corroída pela corrupção. A sua sucessora poderia ter nos colocado na rota do empobrecimento. Mas quem nunca cometeu erros, não é mesmo? Enquanto o Brasil agonizava paralisado por uma crise econômica e política, o Partido dos Trabalhadores ironizava o povo, perguntando em sua propaganda se não era melhor a gente não acertar em cheio, tentando fazer o bem, do que errar feio fazendo mal. E era assim que o PT se referia a quem denunciava as trapalhadas que nos jogaram na maior crise econômica de todos os tempos. Os seus adversários, para eles, só queriam fazer o mal. Lula, o Messias, continua sem ter o que comentar sobre como milhões voltaram a ficar pobres durante os governos de sua sucessora. O ex-presidente se aproveitou do boom das commodities em 2008 para expandir programas sociais. É verdade, mas ele não incentivou o aumento da produtividade. Assim, nos deixou com um resultado capenga que viria logo depois. Além de Dilma, claro, a pior presidente dos nossos tempos, que liderou um trem descarrilhado. Se isentando de toda e qualquer culpa, o PT enfiou o Brasil numa recessão, elevou a inflação e os juros, destruiu as contas públicas e os investimentos e o desemprego se multiplicou. Com os gastos públicos arranhando o teto por conta de sua imprudência orçamentária e os bancos, claro, se arrastando em dívidas, Dilma controlou preços e fraudou as contas públicas para conseguir se reeleger. Dilma, sempre a gestora, nos colocou na recessão da qual nós ainda não nos recuperamos. Apesar de todo esse desastre, Lula, Dilma e o PT se recusam a olhar para os próprios erros e admiti-los. Fazer autocrítica é um exercício de humildade e demonstração de espírito democrático, mas eles, claro, se recusam a fazer isso. Colocam a culpa em FHC, na herança maldita, na queda do valor das commodities, nos corruptos, nos seus ex-aliados, na Lava Jato, no mercado financeiro, Deus, diabo, na Terra do Sol, enfim. O Partido dos Trabalhadores jamais poderá liderar o Brasil novamente
se continuar a se recusar a ver a realidade. Nos últimos anos, um dos maiores partidos do Brasil e ainda o dono da maior bancada na Câmara Federal seguiu teorias conspiratórias e slogans vazios, tudo para proteger o ego do seu líder. E deixou de ser, aos lados daqueles que prezam pela democracia liberal, um representante respeitável de uma parcela ainda significativa da população. Que os próximos anos devolvam aos trabalhadores o partido que hoje só serve a um político ultrapassado, milionário e condenado por corrupção. Vamos agora ver um pouco do que o Livres vem fazendo através dos nossos associados, lideranças e da Bancada da Liberdade. Esse é o Giro Livres. O projeto, presidente, ele é bastante delicado porque ele é de um coração cheio de boas intenções, na medida em que ele quer oferecer maior acessibilidade às pessoas com deficiência. E ele tem inúmeros requisitos, inúmeras exigências para que os fornecedores de produtos e serviços se adequem, desde mudança de estrutura de layout até contratação de profissional. Por exemplo, todos os estabelecimentos teriam que ter alguém que fizesse o atendimento em libras, várias informações em braille. Isso tudo teria um custo adicional na contratação de profissionais que inviabilizaria inúmeros negócios. Então, apesar de boas intenções, toda essa reestruturação made in Suíça, infelizmente, ela é inviável aqui para o Brasil. Ela, além de inviabilizar comércios que já existem, ia dificultar o empreendedorismo e novos negócios, novas contratações, fazendo com que somente as grandes empresas, as já estabelecidas, com dinheiro e com assessoria, pudessem cumprir todas essas exigências. Isso faz com que ter uma reserva de mercado e produtos cada vez maiores, e aí sim prejudicando o consumidor. Fora disso, existem várias outras legislações que eu mencionei no relatório que já prevêem inúmeras proteções para os deficientes visuais, seja no próprio Código específico, seja no Código de Defesa do Consumidor. Então, por uma questão de justiça, por não atender o fim a que se destina, criar uma reserva de mercado, dificultar o empreendedorismo e a contratação de novos trabalhadores, por isso, apesar de bem intencionado o projeto, e reconheço isso, ele não vai atingir o fim que se destina. Eu sou o novo coordenador estadual do Livres aqui no Paraná. Semana passada, na sexta-feira, no dia 16 de novembro, nós tivemos uma reunião com os nossos associados aqui no Paraná, na qual o nosso coordenador anterior, Luiz Leles, disse que precisava resignar por razões de conflito de interesse. Eu decidi assumir no lugar dele e, embora eu saiba o quão desafiadora é essa tarefa, eu também sei que é gratificante espalhar as ideias da liberdade pelo meu estado e pelo meu país. Gostaria de agradecer ao Leles pelo trabalho já feito, um ótimo trabalho, e gostaria de agradecer a todos os associados do Paraná que depositaram sua confiança em mim, e é isso. Porque, mais uma vez, a gente está aqui interferindo na livre iniciativa, que é prevista na nossa Constituição, acrescentando mais regras para a iniciativa privada, que, especialmente no setor de educação, já é extremamente regulada. Acho que o caminho que a gente tem que seguir na educação brasileira superior com o MEC é desregulamentar o excesso de regras que impedem o aumento da oferta de vagas e que impedem abaixar o custo para os alunos que têm condição de pagar alguma coisa que não estão no ProUni ou que são ali financiados pelo FIES a terem o seu financiamento reduzido. Agora, se essas taxas algum aluno julga que está sendo impeditiva, né, de fazer com que ele permaneça, por que a gente não embute isso no custo do programa, então, né, do custo do ProUni ou no custo do financiamento do FIES, ao invés de isentar? Aqui estou vendo a pauta hoje, são inúmeras isenções que a gente quer dar à torta e à direita. Isenção de taxa administrativa nesse projeto, quer dar isenção na compra de ar-condicionado para escolas, quer dar isenção na compra de smartphone para professores e para alunos de escolas públicas. A gente acha que através dessas inúmeras isenções a gente está resolvendo algum problema, quando a gente está piorando o problema. O que o Brasil dá hoje em isenções de subsídio é da casa dos 300 bilhões de reais, que poderiam estar sendo investidos na educação brasileira se não fosse dada a torta direita isenção o tempo inteiro. Então, por que a gente não para essa mania aqui que a gente tem de dar isenção toda vez que alguém acha que alguém é meritório de uma isenção,
né, e passa a ter recurso para financiar a política pública que o Brasil precisa. Então aqui para mim é mais uma dessas ideias que tem um mérito ali, um bom intuito, mas que estão equivocadas no efeito que elas vão causar, porque vai causar, no fundo, esse dinheiro vai ter que ser adquirido em outro lugar. Então vai aumentar a taxa de matrícula para os outros estudantes, vai aumentar o custo da operação dessas universidades como um todo e, eventualmente, pode reduzir a oferta para os alunos de baixa renda. Então nós somos contrários a esse projeto. Fica o apelo a essa comissão que a gente pare de ficar dando isenção a cada semana aqui para... Esse foi o Livro de Notícia dessa quinta-feira. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, aqui no youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Até amanhã.